E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de impedância, que vai ser um conceito muito importante na resolução dos nossos circuitos aí no futuro. Então olha só, a impedância ela está definida nessa fórmula matemática aqui, ó. O V fasor é igual a Z vezes o I fasor. E esse Z aqui é, por definição, a nossa impedância. Olha aqui, tirando esse caráter fasorial do I e do V, tu pode fazer uma analogia com V igual a RI, que é a nossa lei de Ohm lá dos circuitos resistivos, que ainda é válida para os nossos resistores. Então, olha só, a impedância ela pode ser vista como uma resistência, mas ela não é uma resistência puramente resistiva, como é nesse caso aqui. Aqui a gente tem que o R é uma constante real e que ele significa uma dificuldade na passagem de corrente. Aqui o Z pode ser entendido da mesma forma, mas ele não tem sempre esse caráter real. Por quê? Porque a gente já viu que nos indutores e nos capacitores a gente vai ter aqui, na verdade, um número imaginário multiplicando esse I. Para tu relembrar lá, então, olha só, a gente tem as três relações para os nossos elementos do circuito. A gente tem que ver RI, que V é J ômega LI e V igual a menos J sobre ômega C I. Essas aqui são as nossas três relações fasoriais entre tensão e corrente para os nossos elementos do circuito aí, ó. Então percebe que aqui, quando tu tem um resistor, a impedância é R. Quando tu tem um indutor, a impedância é J ômega L. Quando tu tem um capacitor, a impedância é menos J sobre ômega C. Nota que para o resistor e para o capacitor, o Z é um Z de ômega, ou seja, ele depende da frequência da tua fonte. Para o resistor, ele não depende, a gente já viu que o I está sempre em fase com o V, e é sempre proporcional ao valor do resistor, independente da frequência. Então, olha só, algumas observações que são recorrentes aí quando a gente está falando de impedância. Primeira coisa, a nossa impedância Z não é um fasor. Por quê? Um fasor, a gente viu que ele é um número complexo que está girando com uma frequência ômega. Esse nosso Z aqui, ele não tem um E na J ômega T como tinha os nossos fasores. Portanto, Z não é um fasor, mas Z pertence aí ao conjunto dos complexos. Ele pode ser imaginário no caso de indutores e capacitores, pode ser real no caso de resistores e ainda pode ser real e imaginário quando a gente tiver aí uma mistura de resistores, capacitores e indutores no circuito. Além disso, a unidade dessa nossa impedância é Ohm, que é a mesma dos resistores lá. Por isso que é bastante fácil de tu entender essa impedância como uma resistência quando tu faz uma analogia com aquela nossa lei de Ohm lá dos circuitos resistivos que a gente já tinha visto. E por fim, a gente chama a parte imaginária do Z de reatância. Esse vai ser um nome que vai ser bastante recorrente daqui para frente e ele é representativo da impedância dos capacitores indutores. Olha só, para o capacitor a gente vai ter que XC, a gente vai chamar a reatância de X, XC é menos 1 sobre ômega C. E para o indutor, a gente tem que XL é ômega L, sem o J aqui, só ômega L. E se tu pegar esse XC ou XL e multiplicar pelo J, tu vai ter daí a tua impedância Z. Vamos dar uma olhada aqui então, numa tabela rápida, que diz a diferença aí entre impedância e reatância para os nossos três tipos de componentes. Para o resistor, a impedância a gente já viu que ela é exatamente R. E reatância, ela não existe. Por que ela não existe? Porque ela é a parte imaginária da impedância. E nessa impedância aqui, ela é toda real. Agora, para um indutor, a gente tem que a impedância é J ômega L. E a reatância, que a gente chama de XL, é só ômega L.
Para o capacitor, por sua vez, a gente tem que a impedância é menos J sobre ômega C. E a reatância, que a gente chama de XC, é igual a menos 1 sobre ômega C. Nota que para o XC, o ômega é inversamente proporcional. E para o XL, o ômega é diretamente proporcional. Quanto maior ômega, maior XL. Quanto maior ômega, menor o XC aí em módulo. Então, graficamente, como é que a gente vai representar essas impedâncias? Esse gráfico aqui, ele vai ser bastante importante quando a gente for calcular impedâncias resultantes, quando a gente tiver que fazer somas fasoriais. Então, olha só, vamos primeiro representar a impedância de um resistor. Aqui a gente tem o eixo real, aqui a gente tem o eixo imaginário. A impedância do resistor, ela vai estar sempre em cima do eixo real. A gente já viu por quê? Porque o resistor é um elemento cuja impedância é real. Então aqui a gente tem o R. Já para o indutor, a gente tem uma impedância imaginária e positiva. Então a gente vai ter aqui, ó, o que a gente pode representar por JXL. Ó, J é a unidade imaginária e o XL é a reatância indutiva lá. Então percebe que a reatância indutiva, ela está sempre positiva no eixo imaginário. Já a reatância capacitiva vai ser o contrário, ela vai estar aqui para baixo. E a gente pode escrever isso aqui como sendo JXC, lembrando que o XC lá é negativo. Então a gente tem essas três indutâncias aí representadas. O que acontece? Isso aqui não é um fasor, então tu não tá pensando nisso aqui como sendo um gráfico aí que está girando com uma frequência ômega. Não, essas impedâncias aí são fixas e são constantes. Olha só, o que vai acontecer quando tu for fazer uma impedância equivalente, que é o que a gente vai ver na próxima aula aí. Nota que esse R aqui, ele é real, então tu não tem nada mais que tu possa somar com ele. Só que esse JXL e esse JXC, eles estão em direções opostas, então o que vai acontecer aqui é que tu vai poder somar essas duas quantidades para ter uma impedância equivalente aí. Mas isso aí vai ser assunto da próxima aula. Por enquanto a gente fica por aqui, e daí depois que a gente entender aí como é que a gente trabalha com essas impedâncias, a gente vai começar a resolver circuitos aí complexos no domínio da frequência. Era isso aí então e até a próxima aula.